Lá vai a bola, cruzamento na área, olha lá o Guilherme, lá vem o Guilherme. É, foi isso aí que ele fez. Mas nesse vídeo o que eu vou fazer aqui é trazer algumas coisas que você não imagina sobre Guilherme, o amado. Se inscreve aí no canal, deixe seu like e vamos lá debater Guilherme, o capitão do Santos. Você precisa entender o porquê Guilherme é titular do Santos e nesse vídeo eu vou trazer aquilo que você não gostaria de ver, muito provavelmente, tá? Se inscreve, deixa o like, comenta aí o que você acha sobre Guilherme ser titular e capitão do Santos. Vamos trazer aqui alguns dados e trazer a realidade sobre Guilherme, o jogador do Santos. Vamos lá. Deixa eu trazer aqui na outra câmera. Antes de mais nada, você vai tomar um susto com o que eu vou te mostrar aqui, tá? Mas eu preciso trazer isso aqui. Tá aqui, ó, na tela para vocês. Coloquei aqui um comparativo de alguns dos principais jogadores do futebol brasileiro hoje, só que jogam na ponta, vamos dizer assim, que tem um mapa até um pouco parecido, tirando, obviamente, o Flaco Lopes, que é um cara muito mais de meio, mas eu tentei pegar um cara com números grandes para vocês entenderem a comparação. Temos aqui na tela Guilherme, Samuel Lino, Flaco Lopes e Felipe Anderson, tá? O Felipe joga nos dois lados do campo aqui pelo mapa, como a gente vê. O Samuel Lino é muito mais parecido no mapa ali com o Guilherme e o Flaco jogando muito mais pelo meio. Então trouxe três jogadores que sabem jogar assim, de uma certa forma, abertos, né? Dependendo do como você coloca eles para jogar, mas com três tipos diferentes. Um jogando do mesmo lado que o Guilherme, um que joga muito mais pelo meio, mas também cai pelas pontas, e um que joga pelas pontas, mas pelos dois lados. Então temos aqui perfis diferentes para a gente poder comparar com os números de Guilherme principalmente, tá? Vamos lá. Guilherme tem uma média de 79 minutos jogados por jogo. Isso ali tá meio que próximo do que tem Samuel Lino com 85, tem o Flaco Lopes 63 e também o Felipe Anderson com 65. Então, basicamente ali são quatro titulares que são substituídos sempre por jogarem muito em velocidade e acabam cansando também. Temos aqui o total de minutos jogados, tá? Obviamente o Guilherme tem muito mais tempo de jogo do que os outros, porque o Samuel Lino chegou há pouco tempo, o Felipe Anderson também foi contratado esse ano, o Flaco Lopes também não tem essa grande quantidade de minutos, mas temos também o número de jogos, número de partidas. Obviamente o Guilherme tem muito mais, por isso tem mais minutos. Só que aí a gente tem os números não absolutos, mas as médias, que é aqui que entra o diferencial. Temos aqui gols. O Guilherme tem 4 gols, obviamente jogou mais partidas, tem mais gols. Flaco Lopes, que é um absurdo de rendimento, tem 7 gols em 9 jogos. É um absurdo que tem Flaco Lopes, principalmente, né, por isso que o Palmeiras é um dos líderes do campeonato, disputando título. Eu tô comparando aqui com jogadores absurdos, tá? Mas vocês já vão entender onde a gente vai chegar mais à frente. E aqui, que é o principal fator, tá? Expectativa de gols. Essa estatística aqui do meio, ela quer dizer o seguinte: em quais momentos o jogador se coloca por partida em condição de fazer o gol? Quanto que você espera que ele vá de fato fazer os gols? E obviamente que o valor do Guilherme ele é alto, com 4 gols em relação às 22 partidas, ou seja, ele está de acordo, né, com o que se espera dele. Então, em 22 partidas, pelo que ele se coloca dentro de campo, as chances que ele tem para fazer, ele tem uma média que está relacionada com o que ele se propõe no jogo. Então, vamos dizer assim, se ele tivesse ali uma expectativa de gols de 8 e tivesse apenas 4, isso quer dizer que em 22 partidas ele teve chances, se colocou de uma forma dentro do campo que ele poderia ter feito muito mais gols, mas ele acabou perdendo. E por isso que a média dele acaba sendo 4, sendo que na verdade ele tem 4 gols, mas deveria ser 8. Então, estar aqui 4,5 quer dizer que ele está de acordo com as chances que ele foi recebendo durante as partidas. Ah, mas ele perde gols bizarros. Sim, ele perde gols bizarros, assim como todos os outros jogadores do campeonato também perdem. Só que ele também faz gols que os outros não fariam em certos momentos. Então, na balança, ele perde gols como outros perderiam, mas também faz. A grande diferença, na minha opinião, é que plasticamente, quando ele erra, é muito feio. Por quê? Porque ele é um jogador muito abaixo do que a gente espera para o Santos. Isso é um fato. Guilherme não deveria ser titular do Santos, mas os números dele
comprovam que ele está entregando exatamente aquilo que ele promete entregar. Não dá para você esperar mais do Guilherme. E o problema é o Guilherme ter que ser o jogador decisivo. O Santos depender do Guilherme é o problema. Esse sim é o problema. Outros jogadores deveriam tomar esse protagonismo e não ele. É aí que é o problema. Por quê? Se a gente olhar aqui, por exemplo, o Samuel Lino tem uma média que deveria estar com pelo menos um gol para estar ali equivalente ao que se espera do Samuel Lino no Flamengo. Já o Flaco Lopes tem um número 7 de gols e o mesmo valor ali, 4,6 aqui, que deveria ser o valor correspondente ao que ele se coloca em campo. Então, pela quantidade de vezes que o Flaco Lopes tem chance, como ele se coloca em campo e poderia fazer o gol, ele deveria ter 4,6 gols, ele tem 7, muito superior. Ou seja, em 9 partidas, o Palmeiras deu condição para o Flaco Lopes de ter aproximadamente 4,6 gols. Então, em 9 partidas, ele teve muito mais chances do que o Guilherme. Então, o Flaco, ele tem um aproveitamento muito maior, mas o Palmeiras ajuda muito mais ele. Já o Felipe Anderson tem muito menos chances aqui, 0,2. E aí, os gols por jogo aqui, a média de gols por jogo, a gente tem obviamente 0 para os dois aqui que não fizeram gol. O Flaco Lopes tem quase 1 por jogo e o Guilherme tem 0,2. E aqui a gente tem dois importantes números, tá? Chutes para fora. O Guilherme tem uma finalização para fora por jogo, é a mais alta. Porém, também é uma boa média aqui quando a gente fala de chutes também no gol, 0,7, também é uma boa margem aí para o gol, ou seja, ele também chuta para o gol quase todo o jogo. Então também é um bom valor. E aí a gente vem aqui, ó, chances perdidas, 3 por jogo. E aí sim ele se destaca como um jogador que chuta muito para fora. Por quê? Porque é um jogador de um nível muito mais baixo do que a gente espera para o Santos. Isso é muito claro. Só que vem logo em seguida aquilo que a gente mais fala sobre Guilherme, tá? Participação do jogo, não só como um cara que define lá na frente. Participação para o jogo como um todo. E aí ele tem 2 assistências, óbvio, jogou muito mais que os outros, por isso tem mais. Assistência por jogo, 0,1, ou seja, igual a média de Felipe Anderson, igual a média também de Flaco Lopes. E aqui como ele se coloca por jogo para que possa dar assistência. 2,4 está correspondente com o valor que ele tem, que são 2. Quantas chances criadas ele tem? Grandes chances. Criou 5 grandes chances nesses 22 jogos que ele jogou. A gente tem as bolas longas, cruzamentos, ok? Aqui a parte defensiva, interceptação, né? Desarmes, tudo aqui um bom valor, vamos dizer assim. Tá meio que na média ali em relação aos outros. É 0,5 para cá, 0,8 para lá, 1,4 para cá, 1,5 para lá. Tá tudo meio que na média ali. E aqui também em relação ao rendimento por jogo. Dribles, tá? Ele tá aqui com 1,0, é menos que o Lino, é menos que o Flaco, mas é mais que o Felipe Anderson. Duelos pelo chão, o Lino tem mais, 4,3, mas o Guilherme tem mais do que o Flaco Lopes e o Felipe Anderson. Duelos pelo alto, o Flaco tem mais, mas o Guilherme tem mais do que o Lino, mais que o Felipe Anderson, e assim vai. Temos aqui, para quem fala que o Guilherme perde muita posse de bola, e eu também acho que ele perde, só que ele perde 13,5. O Flaco, que é um dos destaques, perde 11 vezes a bola por jogo. O Samuel Lino perde 14 vezes por jogo. Não tá tão longe assim. E obviamente, o Felipe Anderson perde menos, mas também tem menos a posse de bola. E aí, em relação aos cartões, todo mundo tem cartão, menos o Guilherme. Agora, aqui a gente comparou com jogadores assim que estão se destacando no Campeonato Brasileiro, né? Samuel Lino, Flaco Lopes, Felipe Anderson. Vamos fazer um exercício do seguinte, tá? Que é o que todo mundo fala, o Guilherme deveria sair do time. O Guilherme não tem que continuar jogando, não dá mais para contar com o Guilherme jogando como titular do Santos. Então vamos fazer o seguinte, vamos comparar então o Guilherme com os próprios jogadores do Santos? Vamos fazer essa comparação? Bora lá. Temos aqui Guilherme, Álvaro Barreal, Cabageiro e Roleiser, que eu acho que é a principal comparação que a gente tem que fazer, tá? Vamos lá, começar por aqui, tá? Minutos jogados, tá? Todos aqui meio parecidos, o Cabageiro chegou depois, tem bem menos, né? Mas Barreal e Roleiser tem a mesma quantidade ali do que ele, 1.500, 1.600, 1.700, tá meio que na média ali, tá? Como titular, tem mais ou menos a mesma média também, ali saindo sempre no segundo tempo, um ou outro. E as partidas a gente tem 22 para o Guilherme, 24 para o Barreal, jogou mais, e o Roleiser jogou 26, mais do que todo mundo.
E vamos para as estatísticas de ataque aqui, tá? 4 gols para Guilherme, 7 para Barreal, 1 para o Cabacheiro e 1 para o Roleiser. Agora tá aqui, ó, a expectativa de gols. O jogador se coloca e recebe bolas com oportunidade. Quantos gols você esperaria que ele deveria ter, né? Em relação às chances que ele tem e como ele se posiciona. Quantos gols deveria ter cada jogador? Cabageiro devia ter 0,95, ou seja, devia ter 1. Ele tem 1, tá certo, tá na média. Roleiser tinha que ter 2,8, ou seja, praticamente 3 gols aqui, e ele tem apenas 1 gol. Barreal tá acima, 5,46, tem 7. Guilherme, como a gente acabou de ver, tá ali meio que na média, 4,5, teria que ser 4 ou 5 gols, tá ali na média, tá? Gols por jogo, Barreal tem mais, obviamente. Chutes para fora do alvo, quem tem mais é o Guilherme, mas também tem uma boa média de chutes para o gol, tá? Chances perdidas, para quem fala que o Barreal tem muito mais gols, que não sei o que e tal, Barreal também tem 3 grandes chances perdidas, assim como o Guilherme. Quem não tem grandes chances perdidas é o Roleiser. Mas aí ele não tem porque ele não tá participando, não tá chegando perto da área para receber essa bola, ou porque ele simplesmente não recebe bola? Qual momento você lembra do Roleiser ali perto para receber aquela bola e o cara não tocou para ele? Ele se coloca em condição de receber? E vamos para as estatísticas aqui de assistências e defesas, tá? Assistências, Guilherme tem 2, Roleiser também tem 2. Assistências por jogo, tá aqui meio que na média todo mundo igual, só o Barreal que tem aqui menos do que o resto. Expectativa de assistências. O Roleiser ele deveria ter mais assistências. Ele coloca jogadores em condição de fazerem os gols e eles não fazem. Então, aqui, na verdade, nem seria tanto a culpa do Roleiser, né? Mas aqui, ó, grandes chances criadas. O Roleiser cria muito, não cria? Tem 5 grandes chances. Guilherme também tem 5 grandes chances. Será que o problema é só o Guilherme? E aqui a gente tem as bolas longas, cruzamentos, aqui não tá tão diferente assim. As estatísticas estão ali perto dos 20, 30, tá meio que na média. E aqui é onde o negócio começa a diferenciar só pro lado do Guilherme, tá? Em relação a interceptações, tá todo mundo meio que parecido. Só que aqui que começa, tá? Desarmes 1,4 pro Guilherme. O dobro do Roleiser. Lógico, mais o Cabadeiro, porque joga menos, mas aqui tá equilibrado ele e o Barreal. Dribles passados, quando o jogador passa, né, pelo jogador. Passaram, todo jogo alguém passa pelo Barreal, 1,1. Pelo Roleiser, 0,8. Pelo Guilherme, é 0,5. Uma taxa bem baixa de jogadores que passam por ele no drible. Normalmente ele não deixa passar. Aqui o clearance, eu não lembro em português, é quando o cara tira, né, dá aquela clareada no lance, a bola tá lá atrás, ele consegue tirar e dá aquele chutão pra frente e clareia a jogada, né. Então aqui o Guilherme normalmente é o cara que consegue tirar, sabe, vem cruzamento na área, o cara vem, pum, e tira a bola lá de trás. 1,6 por jogo aqui, ó, para o Guilherme, mais do que o dobro, se somar todo mundo aqui, ó, dá mais do que o dobro aqui, ó, do que todo mundo aqui, ó, não dá o dobro não, mas dá mais do que todo mundo junto, se juntar aqui, todo mundo não dá o do Guilherme. Chutes bloqueados, aqui é uma taxa bem baixa para todo mundo. E finalmente aqui a gente pode falar sobre dribles, tá? Nossa, o Roleiser ele dribla muito, carrega bastante a bola, consegue resolver bem o jogo. 1,2 para o Roleiser. E quantos tem o Guilherme? 1,0. Não é tão diferente, né? Duelos no chão ganhos. Quem tem a maior taxa de duelos ganhos aqui? Guilherme. Duelos pelo alto. Quem tem mais duelos pelo alto ganhos? Guilherme. Quem tem a maior quantidade de bolas perdidas? Também é o Guilherme. Por quê? Porque ele é o cara que mais participa do jogo. Só que também não é tão diferente assim do Barreal, também não é tão diferente assim do Roleiser, que tem 12. É pouquíssima coisa menos do que o Guilherme. Em relação a faltas, ele também é um dos que menos tem faltas aqui, ó, 0,5. Faltas sofridas é o que mais sofre falta. E quando vamos falar de cartões amarelos, Roleiser tem 7 cartões amarelos. Cabageiro tem 1 com muito menos jogos, Barreal tem 2 e o Guilherme não tem. Ou seja, quando a gente fala de sofrer faltas, Guilherme é o que mais sofre faltas. Fazer faltas, Guilherme é o que menos faz faltas. Ah, mas o Guilherme faz pouca falta porque ele desarma pouco. Não, é o que mais desarma.
Ah, mas ele desarma, mas os caras não conseguem driblar. Não, ele também é o cara que menos passam por ele. Ah, mas ele não consegue, ele é baixinho, não ganha pelo alto. Não, é o cara que mais ganha bola pelo alto. É o cara que mais ganha bola pelo chão. Ah, mas o Orolência dribla muito mais e carrega. Cara, 58,2 é 0,3%. 0,3% a mais do que o Guilherme em relação a dribles por jogo. E se a gente for falar sobre ataque, assistências, os dois têm a mesma quantidade de assistências com o Orolência jogando mais jogos do que o Guilherme. Há grandes chances criadas, 5 para cada, com o Guilherme jogando menos jogos do que o Orolência. Ah, então vamos falar de gols. O Barreal tem mais. Tem mais, tem 7. Só que o Guilherme não tá tão atrás, tá com 4. Não é que o Guilherme é sensacional pro Santos. Não, não é. Mas o que você espera que o Guilherme faça com a técnica que ele tem? Exatamente o que ele tá fazendo. Você pensa, vou contratar o Guilherme, o que eu espero dele? É isso. É exatamente isso. Você não vai esperar que o Guilherme tenha o futebol do Neymar, tenha o futebol do Ronaldinho. Não, o Guilherme vai ter esse futebol. É isso que ele vai entregar. Por aquilo que o Santos pagou para ter ele e que paga de salário, o Santos espera exatamente isso do Guilherme. Então o problema é o Guilherme? Não, o problema não é o Guilherme. O problema é você pagar o que paga para ter Tassiano e não entrega. É o que você pagar o que paga para William Arão para jogar só 4 meses depois. Você pagar o que paga para ter o Eurolaser e ele fazer essa quantidade de aproveitamento em números em relação ao Guilherme. Você pagar o que paga para Tiquinho para não fazer gol. Esse é o problema do Santos. O problema do Santos não é o Guilherme. O problema do Santos não é o Barreal ter chutado fofo no último jogo. O problema do Santos não é o Brasão sair estabanado e errar e fazer um pênalti. O Brasão chegou desacreditado, ninguém nem sabia quem era o Brasão. De repente começou a dar frutos. O problema do Santos não é o Brasão sair errado, não é o Guilherme fazer o que faz, não é o Barreal não conseguir ser titular em alguns momentos. Esses caras estão entregando o que eles podem entregar e até mais do que conseguiriam. O problema do Santos é o senhor Roleiser, é o Neymar que não joga, é o Tiquinho que não faz gol. Esse é o problema do Santos. Os caras que deveriam entregar não estão entregando. Vocês estão batendo no cara errado. O Guilherme é ruim? Eu também acho que ele é muito menos do que a gente deveria ter. Eu contrataria o Guilherme para o Santos? Não gostaria. Mas ele tá se doando da forma que ele pode, com a qualidade técnica que ele tem. Agora a gente espera que realmente seja esse o futebol, por exemplo, do Bom Tempo, quando ele entrou no último jogo, desligado. Eu espero muito mais do Bom Tempo. Eu espero que o Mike consiga correr. O Mike não corre. Vocês estão cobrando os caras errados, estão cobrando quem não pode entregar mais. E quem deveria entregar mais, tá ali sentado de boinha sem fazer nada. O senhor Voivoda que não tá fazendo as alterações que deveria, Neymar que não volta, Roleice que não joga. Não joga assim, tá em campo, mas não rende. Tiquinho que não faz gol. Esses caras devem ser cobrados. E esses caras estão passando tranquilo e ninguém tá falando absolutamente nada. O problema é o Guilherme jogar o que joga ou o Guilherme ter os melhores números do elenco do Santos? Justamente o Guilherme ser o melhor em números representa muito sobre como esse elenco está jogando bola. Então parem de se preocupar com o Guilherme, se preocupem com os outros com rendimento pior do que o dele. Se inscreve no canal, deixe seu like e põe nos comentários a sua opinião. Não é uma defesa a Guilherme seja titular para sempre no Santos, mas é uma cobrança do tipo Guilherme, que é muito pior do que todo mundo, tá rendendo mais do que caras aí, ó, que ganham milhões por mês. Essa é a crítica. Um abraço. Tchau, tchau.